Olá, Zakaíde aqui e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre Pantera Negra Wakanda pra sempre. Mano, eu já falo que esse filme tá lindíssimo e emocionante, então sem mais delongas, vamos começar. Eu só preciso avisar que esse vídeo possui spoilers, então se você não assistiu o filme, vai lá correndo assistir no Disney Plus ou em qualquer outro lugar e depois volta pra ver o vídeo porque vai valer a pena. Pantera Negra é um filme que coloca continuidade e finaliza a fase 4 da Marvel e precisa avançar a história do filme de 2018, que foi uma obra de arte. E não é à toa que é meu filme favorito da Marvel. O filme conta a história de como o príncipe T'Challa se torna o rei e Pantera Negra. O filme Wakanda Forever continuaria essa história, mas infelizmente Chadwick Boseman, o ator principal do filme, acabou falecendo em 2020 vítima de um câncer. Por conta disso, Pantera Negra 2 precisaria continuar essa história com respeito ao luto do ator e deixar a história convincente. Então já começamos o filme com a história mostrando o que aconteceu com o personagem e eles fazem isso em uma cena inicial emocionante com muito peso. Não é exagero falar que é uma das melhores introduções dos filmes da Marvel. Nessa cena, o roteiro explora a profundidade da nossa protagonista, a Shuri. O filme explora o fato de Shuri, mesmo crescendo em uma sociedade extremamente espiritualista, não acredita em nada daquilo. Logo no início do filme, ela reza para Deus Abaste para que a ajude a salvar seu irmão, porém, sem sucesso. T'Challa acaba falecendo e deixando a nação desprotegida. Nessa parte, eu adorei toda a atmosfera e a tonalidade do filme. Inclusive, achei respeitoso com o ator. Mais tarde, vemos as consequências de Wakanda ter revelado sua existência e mais uma vez fazem isso de uma forma inacreditável em um cenário onde mostra o poder e a influência de Wakanda e a malícia das outras nações. Então, já somos apresentados ao conflito principal do filme, a busca das grandes potências pelo metal vibranium, que só era encontrado em Wakanda, ou era o que pensávamos. Logo depois dessa sequência incrível, somos introduzidos ao vilão, e puta merda, que cena mais bem planejada. Ela mostra os americanos testando uma nova máquina que localizava vibranium, que levou eles até o oceano, e olha só, foi um sucesso, encontraram vibranium no mar. Mas quem iria imaginar que não era só isso que tinha lá? E eu tô falando do povo do mar, que ataca os americanos de um jeito incrível, através do canto, parecendo até sereias. Eu gostei bastante dessa parte, e ela serve para mostrar o quão forte e assustador o povo de Talocan pode ser. E para fechar com chave de ouro, temos a primeira revelação do principal antagonista. Em Wakanda, a história continua explorando o luto dos personagens, que mesmo depois de um ano, continua muito presente. E vemos até mais uma cena linda em que mostra a rainha e a filha queimando as vestes funerárias em um ritual para aceitar melhor a situação, quando de repente são interrompidas por ele mesmo, o príncipe submarino, o deus alado, Namor, que aparece para propor uma aliança entre Talocan e Wakanda, para atacar as nações e proteger seus povos, e apresenta mais um conflito do filme, e nessa parte, sinceramente, eu acho que o roteiro sofre uma queda enorme. Mas eu já falo mais sobre isso. Namor fala que os americanos conseguiram uma máquina que detecta vibrânio e que o cientista havia criado. E então ele faz um acordo. Wakanda traz o cientista e ele deixa a nação em paz. No final, ele entrega a máquina para que eles possam rastrear o cientista. Shuri então entra em contato com o agente Ross para conseguir informações, e ela descobre a localização do cientista. Okoye propõe à rainha Ramonda para que ela leve Shuri e elas tragam o cientista, mas a rainha acaba resistindo a essa decisão, só que acaba cedendo, pois a Shuri precisava mesmo dar uma saída do laboratório. Okoye e Shuri vão de encontro ao cientista quando se dão conta que ele está em uma universidade e é um aluno, ou melhor, uma aluna de 19 anos. E é aí que somos introduzidos a uma das minhas personagens favoritas, Riri Williams, a genial cientista. Mas junto da introdução dela, também somos apresentados aquele problema. Lembra quando eu falei que o roteiro ficava meio fraco? Então, eu vou explicar. Riri faz o detector de vibranium para sua aula de metalurgia, certo? Certo. Os americanos pegam o detector e usam. Até aí de boas. Só que o problema é que só existe um desses detectores e somente a Riri sabe como fazer. O que não faz o menor sentido, porque mesmo que eles deem a desculpa
desculpa de que a Riri guarda os seus projetos em um puta PC foda e super protegido de ameaças externas, eles ainda têm a máquina. É só desmontar e saber como funciona, igual a Shuri fez. Ah, mas eles não sabiam se funcionava mesmo. Uai, se eles não sabiam se funcionava, por que gastar milhões de dólares em uma exploração marítima com os melhores agentes? Essa questão fica bem difícil de engolir. Só que tem uma solução e você descobre no final do vídeo. Onde foi que eu parei? Ah, é. Shuri e Okoye decidem que não vão entregar a cientista ao Namor, então decidem levar para Wakanda, mas são surpreendidas pelos americanos e precisam fugir. E é aí que descobrimos quem Riri realmente é, a Coração de Ferro, com seu primeiro traje feito de sucata, que na minha opinião tem um dos melhores designs de armadura, mas eu já vou chegar lá. Tem uma cena de perseguição cheia de referências ao Homem de Ferro no final. O povo da água aparece e captura Riri e Shuri e derrota Okoye. E aqui começa o arco de queda da personagem, já que após retornar para Wakanda, a rainha se enfurece por ter perdido a filha e retira sua patente de Dora Milaje. Eu tô doido para ver como a personagem vai se desenvolver futuramente. Enquanto isso, Namor conta sua origem, suas motivações e mostra a Shuri o povo submerso de Talocan. Nessa parte, conseguimos ver a humanidade e as semelhanças dos personagens, até que você chega a torcer um pouco pro vilão, mas muda rapidamente de ideia. Namor mostra o quanto Talocan se desenvolveu e evoluiu graças ao Vibranium, e fala como as plantas que foram geneticamente modificadas pelo metal trouxeram mudanças em seu povo. Nessa parte, também descobrimos que Namor na verdade é um mutante, assim como Miss Marvel. Ah, se você não viu o vídeo, dá uma olhada aqui no card aqui em cima. Em Wakanda, Ramonda monta uma operação para resgatar sua filha. Nessa parte do filme, eu particularmente achei a edição de montagem meio confusa, já que dá a entender que a rainha está em dois lugares ao mesmo tempo. Ela tá distraindo o Namor e resgatando sua filha, e aí fica meio confuso, mas pode ser só impressão minha também. Comentem aí se vocês concordam. Após Shuri e Riri serem resgatadas, Namor se enfurece e vai atacar Wakanda. E a cena de reunião do povo dele é simplesmente incrível. O príncipe submarino começa o ataque, alagando tudo, matando wakandanos, quebrando várias naves, tudo em cenas de ação muito bem coreografadas. Essa cena mostra o poder de Talocan e a ameaça, já que, em questão de minutos, eles conseguiram invadir Wakanda, e é nessa cena também que sofremos mais uma perda. Rainha Ramonda acaba morrendo nas mãos de Namor, que ameaça destruir Wakanda e as outras nações do mundo, mas depois de uma semana, já que ele ainda queria o apoio dos wakandanos. Mais uma vez, temos a cena de velório, mais uma cena cheia de peso, e eu me lembro que eu estava curioso para saber como eles iam transicionar o luto para o combate final, e eles fizeram isso de uma forma natural, e a direção foi brilhante, mostrando a Shuri explorando seus sentimentos e recriando a Erva Coração, a Riri Williams construindo sozinha uma coisa grande, Okoye mudando de ideia sobre a tecnologia e Wakanda se preparando para uma guerra. E é aí que chegamos ao terceiro ato. Nessa parte da história, vemos o quão sombria a Shuri poderia ser, já que ela queria literalmente matar o Namor. Então, a batalha começa. Vemos a fúria da Shuri e a força dos exércitos dos dois lados, a nova armadura da Ironheart e a união com a outra tribo de Wakanda. O plano de Shuri começa a dar certo, e então ela consegue deixar o Namor desidratado. E a batalha final começa em um deserto. E essa cena é exatamente igual à HQ. A nova Pantera Negra está com muito ódio em seu coração e determinação para matar o príncipe submarino. Depois de muita pancadaria, Shuri vence e vai dar o golpe final, quando sua falecida mãe aparece no mundo espiritual e a aconselha a mostrar quem ela realmente é. Então, Shuri se lembra de tudo que Namor mostrou, de Talocan e das semelhanças em Wakanda. Então decide poupar a vida do tirano em troca de uma trégua. Agora em paz, Namor jura que irá voltar para atacar as outras nações e Shuri vai governar Wakanda como a nova Pantera Negra. Riri Williams devolve a armadura para Shuri e volta a viver sua vida normalmente. E o filme termina com um Baco desafiando pelo trono na ausência da rainha. Ou seja, não entendi. Ele é rei agora? Não sei. É um final bem confuso.
Agora vamos falar da parte que eu mais gosto, de toda a parte artística do filme. Em Pantera Negra 2, estamos de volta ao Wakanda, que desde o primeiro filme já possui um design muito rico em detalhes e em cultura. A mistura de uma cultura africana mais primitiva com a mais avançada tecnologia, e é uma coisa que sempre me prendeu muito, e assim como no primeiro filme, foi extremamente bem feita. Talocan é a nova nação explorada nesse filme. Ela se encontra submersa em água, e assim como Wakanda, é rica em cultura e tecnologia. Nós vemos uma nova forma de transporte legal, várias construções avançadas e ao mesmo tempo construções de pedra primitivas. O filme também é muito rico em cultura, e o único defeito é que eu tive um pouco de dificuldade de enxergar direito a construção do ambiente, por estar muito escuro. Até que nasce um fodendo sol de vibrânio e, mano, essa cena é linda, eu gostei bastante, mas esperava um pouco mais. Vamos agora falar sobre os figurinos. Os figurinos de Wakanda Forever são simplesmente perfeitos, principalmente os da rainha, que já é uma baita mulher bonita e consegue ficar mais bela com suas roupas decoradas com muito ouro e, é claro, aqueles braços grossos e definidos. As roupas das Dora Milaje são as mesmas do outro filme e não temos muito do que reclamar, mas tiveram umas que dividiram opiniões, as armaduras de Anjos da Meia-Noite, que parecem fantasias de vilões dos Power Rangers. Muita gente detestou e achou esquisita, mas eu particularmente gostei. As roupas do M'Baku estavam incríveis e todo o figurino do conselho estava impecável. As armaduras da Ironheart, bom, eu tenho certas opiniões. A primeira armadura eu achei o máximo, dá realmente para ver que ela é toda feita de sucata e mesmo assim tinha um design bem pensado, com aquelas coisas nas costas que fizeram toda a diferença, e eu já explico como. Já a armadura que ela faz em Wakanda é meio, um design mais sem graça, com render meio fraco, mas você acaba se acostumando e aprendendo a gostar. Eu de primeira detestei essa nova armadura. Hoje em dia eu meio que aceito, principalmente pelo detalhe nas costas que eu falei. Ela tem esses propulsores extras nas formas que, junto à parte do tronco da personagem, formam um design de um coração, fazendo jus ao nome Coração de Ferro. Fora o emblema do peito que foi baseado na minha armadura favorita da personagem. Inclusive, eu desenhei ela, se você quiser conferir é só clicar no card aqui em cima. Agora vamos para o povo de Talocan. Toda a nação de Talocan foi desenvolvida debaixo d'água, e assim como nos quadrinhos, a pele deles muda de cor. Debaixo d'água, a pele deles é normal, mas quando eles encontram a superfície, sua pele muda de cor para azul. Os figurinos deles são feitos de vibrânio e algumas algas que parecem muito penas, e seus corpos estão bem mais à mostra, pois a pele deles é bem mais resistente. O figurino do Namor é simplesmente perfeito, considerando que ele usa uma sunguinha, que é o que todo mundo esperava. Junto com uma pequena armadura de vibrânio, seu rosto é decorado com vários acessórios que dão toda a diferença no personagem, e é claro, Namor não seria Namor sem suas icônicas asas nos tornozelos. E eu fiquei muito feliz de ter visto isso no cinema, e principalmente ver as cenas de ação. A Shuri se torna a nova Pantera Negra, e o design de seu uniforme é quase uma mistura do Pantera Negra do T'Challa e do Killmonger, e ainda tem espaço para suas icônicas luvas sonoras. Eu esperava que o uniforme dela viesse com uma manta de pele, como nos quadrinhos, mas mesmo sem, eu curti bastante, eu acho que funciona bem, porém o colar que guarda o traje eu achei meio sem graça, meio sem sal. Ele é muito simples e parece só um colar comum. Os personagens desse filme são extremamente bem explorados, a rainha tendo que proteger seu povo das ameaças mundiais, governar o Wakanda, cuidar de sua filha e lidar com o luto de seu filho, Okoye, que sempre fez de tudo por sua função, nós a vimos caindo e perdendo tudo, seu marido e a função na qual ela se dedicava tanto. Vamos ver nos próximos capítulos como essa história vai continuar. Vemos também a Riri Williams, uma adolescente genial, mulher negra que precisa todos os dias enfrentar vários desafios da sociedade, mas o filme não chega a explorar tanto isso, e é uma coisa que me dói muito dizer, mas ela estar no filme é um completo erro. Eu amo muito a personagem, meus amigos cansaram de ouvir que eu tava animado pra ver ela, e eu até custei a aceitar que é um erro ela estar nesse filme. Eu vou explicar. Lembra quando eu falei que não fazia sentido os americanos não saberem que a máquina funciona? Então, tudo isso pareceu uma forma fraca de atender a necessidade da Disney em colocar personagens no filme para mostrar o futuro, sem se preocupar com o próprio filme. Então, após a introdução de Riri e toda a sua treta, a personagem meio que deixa de fazer diferença e só tá lá, largada, tá ligado? Eles poderiam colocar a personagem de uma maneira mais inteligente, ou
A maneira mais inteligente seria simplesmente não colocar ela no filme. Não me entendam errado, eu gostei demais da personagem, de como ela funciona e das cenas dela, mas nesse filme em específico, não faz sentido nenhum ela existir. Eu quero muito que na série dela eles aproveitem mais a personagem. Namor, de longe, é a melhor coisa nesse filme. Um exemplo de vilão bem construído e exaltado. O filme não cansa de mostrar quem ele é, como ele é e por que ele faz o que faz. Namor é um excelente personagem e funciona perfeitamente no filme, juntando com a atuação impecável de Tenoch Huerta, fazem com que o personagem seja único e memorável, o que é bem raro nos filmes da Marvel. Os holofotes principais do filme focam em Shuri e em seu desenvolvimento, que já começa o filme falhando em salvar seu irmão e recriar a Erva Coração. Ela tem seu luto, trancada no laboratório e se privando de tudo e de todos, até que ela mais uma vez perde algo importante, dessa vez sua mãe. E ela se sente fraca e desolada, pois até mesmo seu povo se vê em uma situação mais delicada. Eles se sentem desprotegidos, e isso traz a motivação para ela conseguir recriar a Erva Coração e assumir o manto de Pantera. Mas o ódio em seu coração estava muito presente, e ela só se torna uma líder após aceitar quem ela é, quem ela deve ser para carregar o fardo de amadurecer, governar e proteger uma nação inteira, pois ela perdeu demais, e agora não é mais uma simples garota que zumba das tradições. Ela não é mais somente uma cientista, ela é a protetora de um povo sem proteção, um símbolo de força de um povo diariamente ameaçado e reprimido. Shuri não é mais uma simples personagem, ela é algo mais, ela é a nova Pantera Negra. E esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem um like, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam ver. Pois esse novo estilo de vídeo ele dá bem mais trabalho, ele demora mais para ficar pronto. Ele é mais divertido, eu gosto. Comenta aí se vocês gostam também. Comentem também temas para eu trazer mais vídeos aqui pro canal. E obrigado por chegar até aqui. Valeu e até a próxima.